Gravando de novo. Será que já voltou todo mundo? Tá? Então vamos lá. Classificação deve ser realizada após o planejamento, né, o preparo de boca. Tem que estar tudo tratativo. O terreno tem que estar, né, top para poder fazer a prótese. Né? Agora, o que o Applegate falou? Não vou fazer uma prótese para colocar o terceiro molar. Mas eu posso ter um paciente que tem o terceiro molar de um dos lados. E esse terceiro molar vai servir de suporte para a minha prótese. Então ele não é desdentado posterior naquela região. Se eu for usar esse terceiro molar e apoiar a minha removível sobre ele, ele não vai ter o extremo livre lá atrás. Né? Se ele não vai ter o extremo livre, aí eu conto. Não é um desdentado posterior, é um intercalar. Né? Então, se eu usar, eu conto. Se eu não usar, eu não conto. Tá? Vamos voltar aqui, que está entrando mais gente aqui. A ausência do terceiro molar, ô danado. A ausência do terceiro molar não é levada em consideração. A ausência dele. Agora, a presença dele, se ele for ser envolvido na prótese, ele vai servir de pilar para a prótese? Se ele for servir de pilar para a prótese, eu conto ele. Tá? Eu só, se ele for admitido na prótese, né, se ele for usado na prótese, eu vou ter que considerar ele, porque ele vai impedir que a prótese faça alavanca. Tá? Agora, não vou fazer uma prótese para colocar o terceiro molar. Se eu não vou contar o terceiro molar, não vou falar com o cara, né? Não vou classificá-lo. Se eu usar, eu conto. Se eu não usar, eu não conto. Muitas vezes, eu paro a minha prótese no segundo molar. No segundo molar. Então, eu tenho de primeiro molar a primeiro molar. Tudo bonitinho, os dentes estão todos certinhos em posição. Vou fazer uma análise oclusal do meu paciente. Peço para ele fechar. Ele mastiga bem, ele está feliz da vida, ele sorri, não aparece o espaço lá atrás. Eu vou fazer uma prótese parcial removível para esse paciente? Botar uma tralha dentro da boca dele? Não. Então, eu não considero nenhum segundo molar. Eu paro no primeiro. Isso chama técnica do arco curto. Eu paro no primeiro molar. Por que o primeiro molar é o limite? Quando a gente está fazendo a dentadura, não tem a chave de molar? A gente põe lá, cúspide médio vestibular do primeiro molar inferior, toca a cúspide, a crista marginal distal do segundo pré-molar superior e a crista marginal mesial do primeiro molar superior. Forma a chave de molar, que fica exatamente nessa posição em que o masseter, aqui, ó, fica bem abaixo do masseter, né? Dentro do masseter. É onde a gente faz maior força. Quando você vai na academia, você vai levantar peso. Como é que você tem que fazer o peso? Você tem que encaixar para fazer o peso. Né? Nessa região aqui do primeiro molar, exatamente a região em que a gente consegue dar mais potência na mastigação. Tá? Se o paciente tem isso, o espaço protético lá atrás, perdeu o segundo molar por qualquer motivo, né? O segundo e terceiro. Eu posso manter esse paciente dentado, né? Só no primeiro molar a primeiro molar, sem o uso da prótese. Se eu não vou fazer a prótese, eu não conto. Deu para entender? Ou dá um retorno para mim. Eu sim, professor. Tá. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Peraí. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Bom, outros autores também pensaram em fazer classificação, né? O que Hammer falou? Que quando ele tem um dente aqui atrás, na classificação de Kennedy, o que seria essa classificação aqui? Classificação de Kennedy. Seria o desdentado posterior de um lado, com mais um espaço protético. Concorda comigo? Ó, desdentado posterior desse lado. Desdentado posterior desse lado. Desdentado posterior desse lado.
E tem mais esse espaço aqui, ó. Tá? A classificação de... Oh, apagou isso aqui. O que ele seria? Ele seria classe 2, desdentado posterior unilateral, com mais um espaço protético. Com mais um espaço protético. Né? Então, o que ele seria? Classe 2, sub 1. Modificação 1. Certo? Mas o que o Câmara está falando? Na realidade, ele vai fazer uma prótese diagonal. Ó. Vai estar apoiado aqui e vai estar apoiado lá. Então, o eixo de movimentação dessa prótese ele é diagonal em relação à boca. Mas daí fica uma coisa maluca, né? Para você fazer a classificação. Né? Mas ele vai falar isso em função da gente usar os retentores diretos e retentores indiretos, que são objetos de uma segunda aula. Vamos pensar agora só. Câmara também tentou fazer uma classificação, mas vamos classificar os arcos que vão aparecer aqui, tanto de Câmara como de Wild, por a classificação de Kennedy com as modificações de Applegate. Então, esse arco aqui, né, ele é um espaço posterior unilateral com mais um espaço protético aqui. Portanto, é uma classe 2 sub 1. Sempre que a gente for escrever isso, a classe é em número romano, em algarismo romano. Classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4 em algarismo romano. As modificações são em algarismos arábicos. Normalmente a gente escreve classe 1, modificação 1, né? Em algarismo arábico. Vamos lá, vai aparecer outro desenho aqui. Qual a classificação de Kennedy desse arco? De Kennedy. É desdentado, posterior desse lado, desdentado, Lateral. posterior desse lado. Então ele é uma classe Classe 1? classe 1 de Kennedy. Classe 1 de Kennedy, perfeito. Classe 1 de Kennedy. Tá? Agora, quando eu tenho a classe 1 de Kennedy, os dois últimos dentes que estão aqui, ó, vão formar o eixo da gangorra. Eu falei no comecinho para você que a prótese, quando eu apertar lá atrás, ela vai fazer isso. Depois ela vai voltar. Pensa que você no arco inferior. Vamos pensar no arco inferior. Você tem de canino a canino, ou de primeiro pré a primeiro pré. E não tem os dentes posteriores. Toda vez que você botar alguma coisa para mastigar e apertar, você vai empurrar a removível contra a fibromucosa. Ela vai descer lá atrás, ela vai tentar intruir na fibromucosa. E a parte da frente vai tentar levantar, como se fosse uma gangorra. Como se fosse uma gangorra. Então forma um eixo em que ela roda. Um eixo que ela roda. Que vai estar colocada onde? No último dente, né, próximo ao espaço protético, sempre. Né? A gente fala que é o eixo de rotação da prótese. Agora, pensa o seguinte. Todo mundo já comeu balatoff. Aquela de moranguinho lá, como é que chama? Sete Belo. Bala Sete Belo. Né? Ela é durinha, quando você aperta, você empurra, você faz força para apertar ela. Só que na hora que você vai abrir a boca, ela gruda. Pensa agora que você está usando uma removível. Quando você apertou, ela empurrou para a fibromucosa. Ela desceu aqui atrás. Ela fez isso aqui. Aqui tem dente, aqui é a parte posterior. Aqui você fez carga, ela desceu. Só que a bala grudou. Agora você vai abrir a boca. A tendência da prótese é rodar para fora da boca. Tá? Ela gira em torno desse eixo. É uma gangorra, literalmente. Deu para perceber, com o exemplo que eu dei da bala? Pensa você usando uma removível e apertando uma bala lá atrás. Aperta a bala. Quando você está apertando a bala está empurrando a removível contra a fibromucosa. Não consigo falar com a boca apertada. Vai apertando ela contra a fibromucosa. Parou de apertar. Agora eu vou abrir a boca. Quando eu vou abrir a boca, a tendência da prótese é rodar ao contrário. E muitas vezes, quem tem familiares, conhecidos, né, que usam prótese, muitas vezes percebe que durante os atos mastigatórios, a prótese tem tendência de escapar. Por quê? Porque não foram colocados dispositivos nela que estabilizasse ela durante o ato mastigatório. Na aula passada, nós falamos da diferença entre uma prótese removível e uma prótese móvel. A removível é que entra e sai. Ela tem uma trajetória para fazer isso. Ela só deve sair quando solicitada naquela trajetória.
Agora, a móvel fica balançando na boca. Agora, o que mais acontece, vocês vão ver, ó, isso são os montes ao longo da vida inteira. Faz a prótese, põe os retentores, os grampinhos e tal, né? Aí o que acontece? Fala assim, não gostei desse grampinho. Ah, vamos cortar. Se você colocou, tinha uma função de estabilizar a prótese nesse movimento, que é patente. Eu estou dando o exemplo da bala, que é gritante. Mas acontece com qualquer alimento que você põe na boca. Qualquer alimento. Pode ser uma folha de alface. Tá? Você vai fazer menos força, mas fazendo força da mesma forma. E ele gruda também na hora de sair. A prótese dentro da boca ela vai sempre funcionar como se fosse uma gangorra. Quando você aperta lá atrás, ela desce, quando você tenta abrir a boca, ela levanta. Então, eu vou precisar de ter retentor direto para impedir, né, na trajetória de inserção, e vou ter que ter retentores indiretos que vão tentar não deixar a prótese se movimentar em outras trajetórias que não aquela de inserção. Aquela eu quero pôr e tirar. Eu estou naquela trajetória, eu quero que ela saia. Para poder higienizar, para poder fazer tudo. Nas outras trajetórias, eu não quero que a prótese se movimente. Eu vou colocando, incorporando isso no meu planejamento. Nós vamos ter as aulas de planejamento lá para frente. Então, é só para você já começar a ter ideia. A importância da classificação na determinação de quem vai ser retentor direto e como vão agir os retentores indiretos na minha prótese. É objeto de aulas futuras. Mas, se eu não souber classificar bem, eu vou ter uma dificuldade grande de determinar, né, quais os elementos que vão levar à retenção direta e quais dentes vão levar à retenção indireta. Tá? Vamos passar mais um aqui, está acabando. Olha lá. Esse caso aqui, classificação de Kennedy. Qual a classificação de Kennedy desse arco? Classe 2? Classe? 2? Não, ele tem dente aqui atrás, ó. Ah, verdade. É intercalar, né? Ele é intercalar, então ele é uma classe. Classe 3. 3, é uma classe 3. É uma classe 3. Na realidade, olha para você ver, o exercício de classificação é exatamente isso que eu estou falando para vocês. É você, se eu falar, é uma classe 3, quem está treinado, na hora, ele pode não saber o tamanho dela, né? Mas ele já sabe que essa prótese é uma prótese intercalar. Como ela vai funcionar? Né? O estilo de coisa. Essa prótese, vamos pensar aqui agora o mesmo exemplo que eu dei da balinha de goma, da balinha do 7 Belo lá. Ela tem o mesmo comportamento? Não, porque ela lá atrás ela tem o dente. Ela não vai ter. A tendência de rotação dela não é nesse sentido. Sair da boca nesse sentido. Qual é a tendência de rotação dela? É no sentido látero-lateral. Quando eu aperto a vestibular dela, o outro lado tende a levantar. Tende a rodar em cima dessa linha que está aqui, ó. O apoio está aqui, o apoio está aqui. A tendência dela é girar em cima disso. Ao invés dela girar assim, ó, ela gira assim na boca. Tá? Então eu tenho que estabilizar isso também, senão o paciente deglute essa prótese. Ele vai jogar ela para dentro na hora de fazer um bolo alimentar. Isso é para vocês irem gravando a importância de saber a classificação, para entender a disposição dos retentores diretos e dos retentores indiretos nos planejamentos futuros que nós vamos fazer. Está dando para acompanhar? Acaba a aula, todo mundo acha que entendeu tudo, né? Mas depois, a hora que começa a pingar. Esse caso aqui, ó, classificação de Kennedy, o que ele seria? Classe 3? Ó. É classe 3 porque pelo lado direito ou pelo lado esquerdo? Ué, e os dois? Então ele é classe Os dois 3 são sub. É classe 3, modificação. Sub 1. Tá? Ele não é só classe 3. Se eu falar que ele é só classe 3, você está falando errado. É classe 3, modificação 1, sub 1. Subclasse 1. Deu para entender ou não? Deu. Você tem que pensar sempre em todos os espaços. Por quê? Pensa agora nessa prótese, né? Essa prótese ela tem multi-eixos. Então eu tenho que arrumar
Na realidade, essa prótese é o que a gente chama de prótese banquinho, né? Cadeira. Se você sentar na cadeira que tem 4 pés, eu ponho um pé aqui, um pé aqui, um pé aqui e um pé aqui. A cadeira senta no chão, fica estável para todos os lados. Agora, já for na praia no Nordeste, que tem aqueles banquinhos de 3 pontos, né? Tem, né? É mais difícil de estabilizar. Já foram na roça ver nego tirar leite da vaca, por aquele banquinho que só tem um apoio, né? Fazer removível, tem que fazer essas analogias. Quanto mais apoiada tiver a prótese, melhor o desempenho biomecânico dela. O resultado vai ser outro, né? O tirador de leite sentado naquele banquinho tirando leite da vaca, ele tem que segurar na vaca, porque senão ele não para em pé no banquinho. O que ele faz? Ele faz o banquinho ser um apoio e as duas pernas dele ser o outro apoio, né? Ele tem que se equilibrar em cima daquilo. Quando você senta numa cadeira com 4 pés, você pode cruzar a perna, você pode levantar, você não vai cair da cadeira, mesmo tirando o pé do chão. O rapaz do banquinho tirando leite, se ele tirar o pé do chão, ele cai. Quando a gente está planejando a removível, a gente tem que pensar nisso tudo no sentido de estabilizar aquela prótese dentro da boca do paciente. Por quê? Porque você está fazendo a prótese para o paciente usar aquilo com conforto. Tá? Pensando dessa forma, né, a gente tem que entender os mecanismos que levam a gente a fazer este ou aquele procedimento na boca do paciente para que ele venha a ter o conforto desejado. Fazer removível não é moldar e mandar para o protético. Não é. Se você correr os consultórios dentários, né, as clínicas e tal, a grande maioria dos colegas faz isso de forma errônea. Né? O cara passou 4 anos dentro da faculdade, estudou, aprendeu a fazer. Tem que fazer a coisa bacana. Né? Depois, todo mundo que usa, ou a grande maioria dos pacientes que usam removível, fala, removível é uma prótese de segunda. Não é. Dentistas de segunda que fazem removíveis de segunda. Então, se a prótese parcial removível for bem planejada, bem executada, é muito melhor, na minha opinião, muito melhor do que uma prótese fixa. Pensa você higienizando uma prótese fixa. Tem aqueles vãozinhos, você vai ter que passar interfio, vai fazer para limpar aquilo, para não ficar com halitose, para não ter, né, outras consequências da periodontal. A removível, você entra no banheiro, tira, escova seus dentes, passa o fio dental, escova a prótese e volta ela no lugar. Pô, que maravilha! Muito, muito mais fácil. Muito mais fácil. Nós temos uma história, né? Verídica, de caso de consultório. Inclusive, esse caso está publicado. Muito divertido. Um senhor empresário, né? Um cara com poder aquisitivo grande, usava uma dentadura. Muitas vezes o pessoal tem uma infância, uma juventude, difícil, socialmente falando, economicamente falando, difícil. E o cara trabalhou, viveu, montou uma firma, ganhou dinheiro. Hoje ele tem uma situação socioeconômica muito bacana, mas ele não adveio disso, né? Ele não nasceu rico. Né? E quando ele era menino, ele não tinha nem a informação e nem acesso a um montão de coisas, o que levou ele à perda de dente prematura. Então esse cara, adulto, jovem, começou a usar uma dentadura. Ele nunca gostou da dentadura que ele usava, porque ele achava aquilo mutilante. Ele cresceu socialmente, percebeu a perda que ele teve ao longo da vida. Então, tendo recursos, ele queria acertar isso. Tá? E um cara sempre muito, né, bem educado, uma pessoa com uma condição de higiene pessoal muito, muito bacana, um cara de condição classe A, né? Não era um cara classe A que eu digo tanto na parte econômica como na parte social. O cara usava uma dentadura, mas ele tinha cuidados regulares de ir no dentista para fazer manutenção dessa dentadura e tal. Só que ele queria uma solução. 20 anos atrás surgiram os implantes, 20, 25 anos atrás surgiram os implantes. Quando surgiram os implantes, ele tinha grana, né? E vou fazer implante. Tá? Foi no consultório e foi feito os implantes para ele. Então nós fizemos uma reabilitação superior para ele, implantes. Né? Bom, tirou a dentadura, aquilo não saía mais, ele estava implantado. Né? Implantado. Bom, passado aí 20 dias, um mês, ele voltou no consultório. Muito difícil passar esse passa-fio para limpar isso aqui. Então, cara, ele não se acostumava, porque ele não queria ter a boca suja. Não conseguia higienizar aquilo. Ele nunca tinha tido dentes, né? Para ele treinar
passar fio, para passar. Ele tirava a dentadura, né? Escovava, lavava a boca, escovava a dentadura e voltava a dentadura no lugar. Agora, da noite para o dia, ele passou a ter um monte de coisinhas penduradas, um monte de penduricado na boca, que ele tinha que higienizar. Ele queria higienizar, só que ele tinha uma dificuldade grande. Mas, nossa, ele reclamou um mês, no outro mês, a mesma coisa. Bom, o que a gente fez para ele? Né? Trocou os componentes da prótese, pôs, né, uns encaixes nos implantes que estavam, inutilizamos alguns dos implantes que estavam na boca, pegamos 3 ou 4, fizemos uma prótese, uma overdenture para ele, uma dentadura travada sobre o implante. Tá? Olha o perfil psicológico do paciente, ele não queria uma dentadura. Quando ele passou a usar uma prótese fixa, ele odiou aquilo. E voltou a ter um conforto danado, uma prótese total travada sobre implante. Lógico que a prótese era travada, é o O-ring, né? Você põe aquela encaixe bola. Você põe a prótese não fica mais solta na fibromucosa. Está presa no implante também. Ela é implanto retido, ela é muco suportada, mas implanto retido. Então, ao invés, trava a prótese naquele lugar. Voltou a usar uma prótese com pálato, inclusive, de acrílico, recobrindo tudo aquilo. E vive felicíssimo com essa prótese sobre implante. Não conseguiu usar só os implantes. Então, às vezes, os planejamentos mais elaborados, mais caros, não são os que dão os melhores resultados no uso para o paciente. Isso tem que ser conversado. Agora, esse paciente entendeu isso muito bem, inclusive deixou a gente fotografar e publicar o caso dele. Por quê? Porque o sonho da vida dele era ficar livre de uma dentadura. Quando ele ficou livre da dentadura, ele percebeu que o sonho dele era vazio, né? Não é só quem tem dentes tem que cuidar. Né? Então, quando você fala para o seu paciente, você precisa escovar. O paciente chega no consultório querendo fazer um tratamento. Cheio de placa, tal. Você raspou, fez a pele, ó, você precisa escovar. Na semana que vem ele voltou cheio de placa. Esse paciente não é um paciente para usar prótese. Se você fizer prótese para ele, você vai perder a prótese para fazer. O paciente tem dente tem que cuidar. Então, isso é o mote de qualquer protesista. Fazer prótese não é rechear a boca com dente, rechear a boca de dente. Não é. Não é. Devolver funções do sistema estomatognático. Inclusive estética. Inclusive estética. Mas não é só rechear, não. Tá? Isso precisa ficar bem legal. Vamos ver aqui. Opa. Tá? Vamos lá. Classificação de Kennedy. Classificação de Kennedy. Qual a classificação desse arco aqui? Classe 4. Classe 4. Classe 4. E esse outro aqui? Classe 1. Classe 1. Que beleza. É isso mesmo. Tá. Agora eu vou falar uma outra coisa para vocês que é super interessante. Ó. Vamos lá. Né? Foi o que o Wild pensou para fazer a classificação dele. Mas esquece o Wild. Mas não que não seja interessante. Esse classe 1, já deu um exemplo da balinha. Né? Aperto a balinha e forma uma gangorra. Toda vez que eu aperto aqui, ele afunda. E quando eu tento abrir, ele roda ao contrário. Então eu chamo isso de alavanca posterior da classe 1. Que é onde afunda, é lá na região posterior. Se eu, por analogia, quiser pular para esse aqui, o que seria esse aqui? Agora, quando eu aperto aqui atrás, não acontece nada. Na hora que eu abro a boca, a tendência da prótese é entrar aqui na frente, quando eu aperto na região anterior. Então, essa aqui seria uma alavanca classe 1, né? Classe 1, uma alavanca posterior. Classe 4, uma alavanca anterior. Para apertar aqui, a tendência dela é escapar lá atrás. Né? A classe 4. Classe 1, quando apertar lá atrás, a tendência dela é afundar na fibromucosa. Né? Biomecanicamente, a gente vai ter que arrumar um jeito de estabilizar isso, tanto na classe 4 como na classe 1. Lógico que os efeitos da alavanca na classe 1 são muito mais efetivos. Por quê? Porque onde está o masseter é onde eu faço força. Ninguém mastiga assim, né? A não ser que você vai prender alguma coisa, né? Vai cortar alguma coisa, você traz aqui na frente. Né? Mas a mastigação mesmo, propriamente, você leva tudo lá para trás e é lá atrás que você trabalha. Então, a alavanca posterior é muito mais efetiva do que as alavancas anteriores. Só que você não pode negligenciar, porque a alavanca anterior também existe e também confere instabilidade ao nosso aparelho. Então, eu tenho que
juntando todos esses conceitos, conseguir elaborar um planejamento em que eu consiga, né, a cada uma das necessidades do paciente, fazer uma solução que melhore a vida desse cara com o uso da prótese. Beleza? Agora vamos pensar aqui, ó. Classificação de Kennedy. Esquece o que está escrito lá em cima. Qual a classificação de Kennedy desse arco? Classe 3 com 2 modificações? Classe 3, sub 2. Perfeito, é isso mesmo. Ó, classe 3, isentado intercalar, mais 2 espaços protéticos. Classe 3, sub 2. Perfeito, é isso mesmo. O raciocínio é esse daqui para frente, sempre. Vamos ver se tem mais algum aqui. Esse. Classe 3, sub... Classe 2, Classe 1 dois. sub... Classe 2, ó. Isentado posterior unilateral, o que manda. A classe 3, o espaço intercalar é contado como subdivisão. O espaço protético mais posterior sempre manda na classificação. Classe 2 sobre 1. Tá? Beleza? Chegamos ao término disso tudo. Pessoal, parece, né, facinho. Não é difícil, não é difícil, realmente não é difícil. Agora, exige um exercício de mentalização grande. De mentalização grande. Isso, realmente, você tem que guardar a regrinha e ir jogando. Isso exige, né, treinamento de vocês. Dá uma lida nos capítulos do livro, pega alguns casos, tenta fazer uns exercícios, no sentido de você... Tenta um do lado do outro e vai discutindo. Isso, depois que você tem... A hora que a gente estiver falando de planejamento, né, de determinação dos retentores diretos, dos retentores indiretos, da biomecânica da prótese parcial removível, daqui 2 semanas nós vamos conversar isso. Na semana que vem a gente vai falar de constituintes, o que são cada um dos apetrechos que a gente pode apropriar na prótese, e depois vamos partir para a biomecânica, né, da prótese parcial removível. E depois nós vamos entrar na parte de planejamento propriamente dito. Preparo de boca 1, acertar todo o terreno. Acertou o terreno? Acertou. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo lá. E treinar, né, alocar recursos. Na clínica, né? Quando a gente está na clínica, o que normalmente os professores de prótese fazem com os alunos na clínica? Professor de prótese que eu digo sou eu, o Albano e o Vicente. Tá? Mas 90% eu, 8% Albano e 2% o Vicente. Tá? Na removível. Na removível é mais ou menos assim. Tá? O aluno chega, né? O paciente já fez preparo de boca, tá, vamos fazer a prótese, vamos fazer a prótese. O modelo do paciente. A primeira pergunta que o professor faz é: qual a classificação de Kennedy desse arco? O aluno, né, já está faz 6 meses que ele teve, seria 1? Não. 2? Não. 3? Pô, tem 4 chances, né, meu? Então, ou sabe ou não sabe, né? Tá? E daí, bom, se é isso, é isso. Aonde vão ficar os retentores diretos? Onde vão ficar os retentores diretos? Se você souber aonde vai ficar o retentor direto, onde vai ficar a retenção indireta no planejamento, que tipo de retentor a gente vai usar? Tá? Se eu usar um ou usar outro, eu não estou errando. Tá? A prótese pode ficar mais leve, a prótese pode ficar mais bonita, mas ela não vai estar errada. Agora, se eu usar no lugar errado, a prótese fica errada. Tá? Bom, é isso que a gente tinha para falar com vocês. Tem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa esclarecer? Certinho, professor. Tá legal. Eu vou salvar os vídeos e coloco lá no Aveia. Bom? Vão ser 2 vídeos hoje. Bom? Obrigada. Falou, professor. Boa semana Obrigado. pra Professor, muito vocês. obrigada. Boa semana. Tchau, tchau. Fica com Boa Deus. semana. Tchau, tchau. Valeu. Beijo. Obrigado. Tchauzinho.